Olá, eu sou Elano Freitas, oncologista clínico dedicado ao tratamento de tumores torácicos no AC Camargo Cancer Center em São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouquinho numa agenda que vai envolver oncologia de precisão, que é algo extremamente do dia a dia na oncologia torácica, né? E vamos falar também sobre a implementação do NGS, um pouco sobre a tecnologia Oncomine da Thermo Fisher. Bom, eu tenho uma felicidade no meu tempo de carreira eu ter vivenciado a era antiga da oncologia torácica, em que a gente só tinha quimioterapia para ofertar para os pacientes, com desfechos de sobrevida muito ruins. Metade dos pacientes vivendo menos do que 11 meses e apenas 14 a 20% dos pacientes vivendo mais do que 2 anos, isso no cenário da doença metastática. E a gente... essa doença não precisava saber muita coisa além de se era um adenocarcinoma ou um carcinoma de células escamosas ou pequenas células, porque a quimioterapia era muito parecida. E isso mudou com o conhecimento dos inúmeros subtipos moleculares do adenocarcinoma pulmonar. Então a gente hoje tem pelo menos 8 genes que determinam pelo menos 9 subtipos de adenocarcinoma pulmonar e vários outros ainda mais raros e que estão surgindo aí, esse cenário vai se modificando. Então, em cerca de 40% a 45% dos pacientes, a gente consegue identificar um drive, ou seja, uma alteração que é importante o suficiente para ser determinante do comportamento biológico da doença e para influenciar na escolha de tratamento do paciente. Então, hoje, nessa nova parte da minha carreira, dos últimos 15 anos, mais ou menos, a gente viu surgirem, né, inúmeras estratégias de tratamento para vários desses, aliás, para todos esses subtipos moleculares de adenocarcinoma pulmonar. Então, além disso, ainda tem hoje outras terapias que são chamadas agnósticas, ou seja, alterações que podem ser identificadas independente do sítio primário do tumor, como, por exemplo, fusões de NTRK, como, por exemplo, instabilidade microsatélite, que também podem influenciar na escolha de tratamento. E tudo isso a gente precisa saber se o paciente, no tumor que ele apresenta, qual é dessas alterações ou se há alguma dessas alterações. Então, como eu vinha falando inicialmente, eu peguei essa transição onde a gente tinha desfechos muito ruins para o surgimento a descoberta desses subtipos moleculares e o surgimento dessas terapias. E hoje a gente tem pacientes com o mesmo cenário de doença metastática, dependendo do subtipo, vivendo uma mediana de 3 anos, 5 anos, 9 anos. Alguns pacientes tratados com imunoterapia, por exemplo, com remissões prolongadas, com 8 anos de remissão prolongada, desde os primeiros estudos lá em 2015. Então a gente vive um cenário completamente diferente, mas para que o paciente viva este cenário atual, é necessário que a gente saiba qual é o subtipo de adenocarcinoma desse paciente e, portanto, é necessário que a gente faça testes moleculares para identificar esses subtipos e tratar melhor esses pacientes. Então, a gente começou a fazer teste rotineiro a partir do momento que houve a aprovação de tratamento para EGFR em primeira linha, por exemplo, isso lá em 2010, e a gente começou testando sequencialmente, fazia um PCR para EGFR, depois fazia uma imunistoquímica para ALK, e a gente vivia cenários que eram muitas vezes de sentimentos paradoxais, porque às vezes a gente estava tratando um paciente 2 anos, 3 anos, e aí a gente descobria que ele tinha uma alteração molecular para a qual havia tratamento, e a gente podia ter tratado o paciente anteriormente, né? E isso corria também trazia junto um problema enorme, que é a questão da utilização da amostra biológica. As biópsias de pulmão, cerca de 70% a 80% delas são biópsias, core biópsias, biópsias transtorácicas, são fragmentos pequenos, e ainda tem uma outra parte que são fragmentos ainda menores de biópsias por broncoscopia. Então essas amostras não rendiam, você tinha que ficar fazendo novas biópsias para ter material molecular, material para fazer teste molecular sequencial. Então, a partir da segunda metade da década passada, a gente começou a ter a disponibilidade de uma maneira um pouco mais acessível os testes que são chamados de multigênios, painéis multigênicos ou plataformas multiplex, em que a gente passou a poder testar
todas as alterações de interesse com um único teste. Então, isso possibilitando o conhecimento mais rápido, sem que a gente precise testar. De certa forma, apesar de serem ainda testes caros, de certa forma, não aumentando esse custo dos testes assim, porque quando a gente testava um PCR aqui, um NGS para 4 genes ali, as coisas ficavam muito caras também. De repente a gente passou a ter esse cenário e que no Brasil mudou muito em dezembro de 2019, quando as indústrias farmacêuticas se juntaram num consórcio e passaram a poder a ofertar um teste molecular amplo, que testava todos os drivers necessários, isso gratuitamente para cada paciente que tivesse o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Ele tinha direito a fazer esse teste uma vez, desde que tivesse doença metastática. Então, a gente de início festejou, porque passou a ter acesso a isso, mas os problemas continuaram, porque daí a gente tinha também um problema que o teste demorava muito para sair o resultado. Então, você ter um teste molecular, mas demorar 2 meses, 1 mês e meio para receber um resultado, é impossível você ficar sem conseguir fazer nada. Um percentual de pacientes consegue ficar sem tratamento, mas você acabava tendo que começar a quimioterapia. Tá? Então, a possibilidade de testes moleculares que tragam um resultado rápido e confiável é algo extremamente necessário hoje em dia. Então, nós continuamos com esse problema e eu faço questão de frisar que hoje uma enorme parcela dos pacientes com câncer de pulmão no Brasil ainda tem acesso a nenhum teste ou a pelo menos, ou no máximo, EGFR, ALK e PDL1. Então isso é algo preocupante, porque esses pacientes estão deixando de ter acesso a terapias que podem lhes trazer melhores perspectivas de controle de doença, de qualidade de vida, de sobrevida. Esse estudo ele traz um alerta importante para a gente, que é o seguinte: mesmo nos Estados Unidos, vejam, numa amostra de 525 pacientes, demorou em média 25 dias para o resultado do teste molecular chegar, certo? Então, 1/3 dos pacientes, ou 1/4 dos pacientes, foi tratado antes de receber o resultado do teste molecular. Isso se reverteu no impacto nas curvas de sobrevida. Você vê que os pacientes que foram tratados, e aqui mais focado nos pacientes que tinham alteração que precisava, que havia uma terapia-alvo especificamente. Mas veja que tem pacientes que acabam recebendo tratamento, inclusive com químio e imunoterapia. Por exemplo, imagina um paciente que tem EGFR negativo, ALK negativo e vem um PDL1 80%. Um caso real que eu estou colocando aqui. Daí, se você é um paciente de 51 anos de idade, não fumante, você resolve tratar esse paciente com uma imunoterapia, por exemplo. Em tese, você está autorizado a fazer isso, porque você só precisa ter EGFR ALK negativo, mas esse é um paciente com alta probabilidade que tem uma alteração molecular. E na realidade tinha, porque quando chegou o resultado do teste molecular, com um painel amplo, era um paciente com rearranjo de RET, que não responde à imunoterapia. Então o tratamento para esse paciente é uma terapia-alvo. Tá? Então a gente também pode encarecer o sistema, tratando errado, ofertando imunoterapia desnecessariamente. Isso também pode ter impacto, porque em alguns cenários, por exemplo, pacientes com ALK ou ROS1, eles podem ter alta expressão de PDL1, mas não respondem à imunoterapia. E quando você faz terapia-alvo pós-imunoterapia, se você começou com imunoterapia num caso como esse, eles vão ter mais toxicidades hepáticas, inclusive com riscos importantes para a sua saúde. Então é extremamente importante que a gente faça teste molecular ampliado para todos os pacientes com carcinoma de pulmão não pequenas células não escamoso. Não é só aquele adenocarcinoma bem diferenciado, não. É qualquer carcinoma pouco diferenciado de pulmão que não tenha expressão de P40 ou P63, ou seja, marcadores de histologia escamosa, todos os não escamosos devem ser testados com o painel ampliado. E aqui é importante a gente colocar o seguinte: hoje a gente já tem tecnologia que permite com que a gente faça, isso é tecnicamente possível, tá? Entregue um resultado com um painel multigênico em um dia. Parece sonho, mas é realidade.
tá? Existem hoje plataformas automatizadas que podem permitir isso daí. A gente sabe que na prática isso não vai acontecer dessa maneira, porque os laboratórios têm as suas rotinas e é difícil a gente imaginar 24 horas. Mas quando é possível, você pode ter, num caso que realmente seja necessário, se você tem o teste in-house, você pode eventualmente ter aquele resultado em 24 horas. Mas para a gente, o que a gente demora hoje 30, 35 dias para ter resultados e começar o tratamento do paciente, lembrando que após o resultado ainda tem o tempo de aprovação da terapia pela operadora de saúde, ou seja, isso se soma, ou seja, o tempo até o início do tratamento é mais longo. Então é extremamente importante hoje, isso já é uma realidade, ter testes que você possa entregar o resultado em 3 a 5 dias. E hoje tem essa plataforma da Thermo Fisher, ele tem em vários laboratórios do país entregando o resultado em 5 dias. Tá? Na minha cidade, em Fortaleza, tem laboratório que entrega um resultado de NGS em 5 dias. Então isso é extremamente importante se a gente pensar que hoje as amostras de qualquer lugar do país vêm testar centralmente aqui em São Paulo. Quando mais racionalmente a gente deve testar localmente, porque isso permite que o tempo de logística de transporte da amostra seja menor, e porque também a gente tem uma possibilidade de contato com o patologista maior. Isso facilita a interpretação do teste, isso facilita a otimização das coisas, inclusive do recurso que o paciente paga para o teste, porque eventualmente se o patologista comunica que a amostra não está exatamente na condição ideal, você pode abortar o teste e tentar fazer uma nova biópsia, ou tentar uma alternativa, uma biópsia líquida, alguma outra coisa. Então tudo isso em benefício do paciente. Bem, agora vamos trazer um pouquinho disso para a realidade, para a prática clínica, né? Então, esse caso ilustra o que a gente vivencia no dia a dia. Um paciente de 60 anos de idade, não tabagista, com adenocarcinoma de pulmão metastático e tinha uma grande massa tumoral ocupando quase todo o hemitórax esquerdo, sintomático tanto com dor quanto com sintomas respiratórios, portanto, precisando começar a terapia rápido. Então, isso é um caso dramático. Na minha realidade hoje, no AC Camargo, mais ou menos 15 a 20% dos pacientes, a gente precisa iniciar algum tratamento antes de ter o resultado do teste molecular. Então, é extremamente importante que, em casos assim, a gente tenha a possibilidade de entregar um teste molecular num curto espaço de 3, 5 dias, ou, se possível, até em 24 horas, como a gente sabe que a gente vai caminhar para isso em algum momento, pelo menos em casos selecionados, né? Então, nesse paciente, a gente precisou interná-lo, ele veio transferido de outro hospital, e a gente rodou o teste molecular, conseguiu o resultado, e interessante que veio uma alteração do tipo MET skipping. Essa alteração MET skipping, ela é melhor avaliada, ela é avaliada tanto em testes que avaliam só DNA, mas ela é melhor avaliada em testes que avaliam DNA e RNA, porque as alterações que acontecem são mutações ou pequenas indels que podem acontecer em qualquer lugar entre os exons 13 e 15 do gene MET, e o que importa não é a mutação em si, não é a variante que acontece aqui. Por exemplo, esse paciente tinha uma deleção de um pedaço do gene, mas o que importa é o que vai acontecer no RNA, porque a consequência dessa deleção é saltar o exon 14 do gene e a proteína não vai ter o exon 14. Então, quando você usa um teste que avalia RNA, você consegue avaliar que na sequência do RNA está faltando a região que era correspondente ao exon 14. Então, testes que avaliam RNA para essa finalidade são melhores. Então, essa alteração aqui para esse paciente ajudou na escolha de tratamento para esse paciente, porque a terapia para MET hoje, que está aprovada no Brasil, tem uma taxa de resposta alta e os pacientes melhoram rapidamente. Olá, pessoal. Eu sou Ana Carolina, patologista molecular, especialista em análise de tumores sólidos por NGS, e vim trazer hoje para vocês um pouco da utilização dessa técnica que revolucionou a medicina nos últimos anos, os desafios e as perspectivas que a gente tem de implementar essa tecnologia tão importante nos laboratórios aqui no Brasil. Então, desafios e barreiras, implementação do NGS.
A gente sabe que o NGS trouxe essa revolução para a medicina de precisão no momento em que ele permitiu que a gente avaliasse o tecido tumoral de uma forma mais ampla. Então, é o NGS que permite que a gente pesquise vários genes e a gente entenda melhor esse perfil tumoral, a gente consiga ter uma visão mais ampla, não olhando apenas para um gene de uma vez e depois o outro gene, mas sim entendendo todo esse contexto que o tumor está inserido. Desafios e barreiras para a implementação, nós temos alguns. Então, eu vou discorrer agora, nos próximos minutos, um pouco sobre essas principais dificuldades, começando pelo fato de que demora, pelo fato de que é complexo, que o NGS é caro ou que o NGS tem muitas limitações de testagem. Então a gente vai passar por todos esses pontos e entender todas essas dificuldades. E aí, depois que a gente entender essas dificuldades, a gente vai tentar superá-las. Quais são as opções que nós temos hoje para superar essas dificuldades que o NGS traz para ser implementado nos nossos laboratórios? Bom, vou começar aqui. Muito lento, ou seja, requer dias e frequentemente semanas para obter os resultados. Ou muito complexo, ele precisa de um alto nível de especialização, o usuário, quem vai trabalhar ali, precisa ser altamente especializado, os fluxos de trabalho são intensos e leva muitos dias, é muito complexo, a técnica é muito complexa, delicada, então vamos falar um pouquinho sobre esses desafios aqui. Então, para falar desses desafios, eu trago para vocês esses dados aqui, que são muito importantes da gente avaliar. Estudos globais com tumores sólidos nos trazem um resultado um pouco diferente do que essa ideia que a gente tem de que o NGS é muito caro, é muito complexo, é muito demorado. Então, com esses estudos que a gente vê aqui na tela, a gente pode ver que em diversos países já se faz NGS com uma taxa de sucesso muito alta, girando em torno de 95%. Além disso, os centros mostram os resultados variando aqui de 7 a 3 dias, a gente pode dizer aqui num range de 3 a 14 dias, mostrando que sim, a gente consegue um resultado bom em um período de tempo menor. Além disso, um dado muito importante que eu trago é sobre essa rede de estudos dos Estados Unidos, da National Cancer Institute, que eles estão fazendo em vários centros dos Estados Unidos a testagem por NGS, utilizando o painel Oncomine Mieloid no Genexus e trazendo resultados de uma forma muito rápida e muito robusta. Então esse é o teste, inclusive, que a gente faz na DASA, é exatamente o mesmo painel, e é o painel Oncomine Mieloid fazendo no Genexus, e a gente tem, para que esses pacientes possam participar dessa rede de trials, desses trials clínicos, eles vão todos ser submetidos a esse painel. Então, mostrando a robustez desse painel, porque ele foi selecionado para ser o teste que permite que os pacientes tenham elegibilidade ou não para entrar nos trials. Então, mostrando que um painel robusto, que é um painel robusto e que traz o resultado em um curto intervalo de tempo. Que é isso que os trials precisam, né? A gente não pode demorar para inserir o paciente nesses estudos. Então, um grande estudo envolvendo vários centros nos Estados Unidos, utilizando o painel mieloide para elegibilidade dos pacientes. Muito caro, esse ponto aqui. Será que será que é isso mesmo? Então, assim, o custo para a gente fazer um NGS ainda é um custo alto. A gente sabe disso, mas como que a gente pode encarar esse desafio?
Se a gente for olhar para os estudos de custo-efetividade que já foram feitos em relação à testagem molecular, a gente vai observar que quando você compara a testagem de gene único e o tempo que isso leva para o paciente e o custo que isso traz para o sistema de saúde é muito maior do que quando você parte direto para um painel multigênico. Então a gente consegue ver aqui que ao usar os testes de gene único, a cada semana de atraso na entrega dos resultados adiciona um custo de $406 por paciente ao sistema de saúde. Então vejam que o impacto que a gente tem é muito relevante. Quando você compara, quando a gente diz é caro fazer painel de NGS, mas por outro lado a outra opção seria a testagem de gene único e o tempo que a gente demora para ter esse resultado, quando você compara esses custos, a gente vê que vale muito a pena investir em um painel multigênico, porque isso sim é custo efetivo hoje e a gente sabe que isso impacta nos custos do sistema de saúde. E aqui o último ponto importante para a gente discutir é o fato da gente ter muitas falhas relacionadas aos pré-requisitos da amostra. Como que a gente entende hoje o NGS e as dificuldades nesse ponto aqui? A gente sabe que para entrar no sequenciamento, a gente precisa de um input mínimo de DNA. Então, não são todas as amostras que podem ser submetidas ao NGS. A gente precisa de uma quantidade mínima de DNA e de RNA para que essas amostras sigam. E aí, o que a gente observou, a gente vem observado, né, nos últimos tempos, é que algumas tecnologias demandam uma quantidade alta uma quantidade alta de DNA para a amostra poder entrar no sequenciamento. Então, isso é um limitante importante. Por que que isso é um limitante? A gente não tem, assim, uma quantidade de DNA à vontade? A gente não tem. A gente recebe hoje amostras muito pequenas para ser sequenciadas. Então, as biópsias hoje, elas são cada vez menores. E a gente precisa trabalhar com essas amostras que são mínimas, a quantidade de tecido é muito restrita, e aí a gente precisa dar o resultado molecular para o paciente, que é o que a gente quer. Então, o painel de NGS acaba trazendo essa limitação quando ele exige um grande input de DNA. Então, o que a gente precisa é buscar plataformas que nos deem a opção de ter um input mais baixo. Então, a gente consegue ver aqui nesse slide que quando você tem uma plataforma que exige um input menor, você aumenta a quantidade de amostras que são testadas, porque aí mais amostras estão elegíveis para entrar no teste. Então, isso é um grande diferencial quando você consegue ter uma plataforma que te permite testar biópsias pequenas, biópsias que a gente não precisou submeter o paciente a uma cirurgia, a um procedimento cirúrgico muito invasivo. Então, com uma pequena biópsia, a gente já consegue fornecer o perfil tumoral e indicar a melhor terapia para ele. Então, vamos focar agora nas soluções. Falei muito sobre os desafios do NGS, a gente precisa de mão de obra especializada, a gente precisa do resultado rápido e a gente não tem, a gente tem amostras pequenas, a gente precisa de um alto investimento, mas agora vamos olhar para como a gente pode trabalhar nessas dificuldades. Que opções que a gente tem para trazer melhores condições para os laboratórios no Brasil e implementar mais testes moleculares aqui. E eu vou falar um pouquinho para isso da tecnologia Oncomine da Thermo Fisher. Bom, os ensaios da Oncomine para tumores sólidos são ensaios baseados em amplicons que trazem 3 opções para a gente hoje de tamanho de painel. Nós temos o painel com 50 genes, o painel com 161 genes e o painel, o Plus, que ele tem 500 genes e além disso MSI e TMB.
Então, com essas 3 opções, a gente consegue, as 2 primeiras, dentro do sistema GeneXus, trazer informações bem amplas sobre o tumor, sobre o perfil tumoral. A gente consegue ter uma boa informação sobre o perfil tumoral dentro do sistema GeneXus, utilizando tanto a biópsia tecidual quanto a biópsia líquida, quando a gente utiliza o painel de 50 genes. E o painel de 161 genes, um pouco mais complexo, mas com mais informações, e o Plus com as informações dos biomarcadores agnósticos, que são super relevantes hoje também para a gente entender e indicar a imunoterapia. Esses painéis, eles já são utilizados no mundo todo. A gente já tem vários centros nos Estados Unidos, na Europa, utilizando esses painéis. Por exemplo, aqui, esse dado é um dado bem importante, né? A gente teve mais de 775 mil amostras de câncer sendo sequenciadas em 2003 dentro dessa plataforma da Oncomine. Então, são diversos centros que já validam e já utilizam essa plataforma, trazendo uma grande experiência para todos os usuários que utilizam esses testes. E aí, os principais diferenciais dessa tecnologia da Oncomine vêm justamente de encontro com aquelas grandes dificuldades que a gente tem. Então, a rapidez vem de encontro com o fato de que muitas plataformas de NGS demoram muito para sair o resultado. Então, a gente precisa de um tempo mais curto quando o que a gente quer é tratar o paciente oncológico. A gente não pode esperar, nem um dia a mais a gente pode esperar. Então, quando a gente tem uma plataforma que consegue trazer um resultado em um período muito mais curto, esse a gente pode colocar em primeiro lugar. Como a grande vantagem é a gente ter um menor TAT, a gente ter uma rapidez para entregar esses resultados. Além disso, a automação é um segundo ponto super importante que a gente pode citar dessa plataforma. Porque quando a gente diminui a intervenção humana, quando a gente diminui a mão de obra humana nesses múltiplos passos que a gente tem no NGS, a gente diminui drasticamente as taxas de erro e as taxas de falha. Então, a automação ela é essencial para que a gente tenha um resultado também mais rápido e mais eficiente, mais confiável. A economia de custos a gente consegue também com essa plataforma, ao passo que, visto que a gente não vai mais fazer aquela testagem por etapas de gene a gene, a gente vai testar todos os genes ao mesmo tempo, então aí a gente vai diminuir aquele tempo de resultado e a gente vai entrar naquele estudo de custo-benefício e vai ver que isso traz muitas vantagens para o sistema de saúde também. E a economia de tecido, né? Porque aí a gente não precisa cortar aquele bloco de parafina cada vez que a gente for testar um gene diferente. Então, vocês imaginam uma pequena biópsia de um tumor pulmonar, por exemplo. A gente recebe o bloco de parafina e a gente faz a primeira avaliação anatomopatológica. A gente já fez alguns cortes ali. Depois a gente faz alguns cortes para o estudo imunohistoquímico. Desgasto mais um pouco esse material. Depois eu corto esse material para fazer a pesquisa de GFR. Corto mais um pouco. Depois foi negativo? Então agora vamos partir para ALK. Corto para ALK, foi negativo. Então agora vamos partir para pesquisar BRAF. Corto mais um pouco para pesquisar BRAF. CARRAS. Quando chegou no CARRAS, por exemplo, já acabou o tecido. Não tem mais tecido. Todos os biomarcadores até agora que eu testei foram negativos. O último foi inconclusivo porque acabou o material e eu não tenho nenhuma resposta para entregar para o oncologista. Isso traz uma frustração muito grande, perda de tempo do paciente. O paciente teve retardo no início do seu tratamento, além de todo o estresse da família e o sofrimento do paciente, e a gente não conseguiu dar nenhum resultado para ele. Então é extremamente
importante quando a gente consegue testar todos esses genes em um único teste. Isso muda totalmente a história dos pacientes quando a gente consegue utilizar de forma melhor esse tecido. Então, no sistema GeneXus, nós temos 2 instrumentos, um software, 20 minutos de interação para gerar resultados no dia seguinte. Então, vejam só aqui, quando a gente utiliza a amostra ou de parafina ou de biópsia líquida, a gente vai levar essa amostra para a purificação no GeneXus, depois a gente vai para a preparação da biblioteca, sequenciamento e análise no GeneXus e em 24 horas esse resultado chega na mão do patologista para o patologista fazer a análise das variantes. Então, vejam que a gente consegue oferecer esse teste por um período mais curto, um prazo mais curto, com uma automação, diminuindo as taxas de erro, e a gente consegue, inclusive, colocar esse sistema, por ele ser muito mais prático, a gente consegue colocar esses sistemas nos laboratórios aqui do Brasil. Então, a gente não precisa mais pegar as nossas amostras e mandar para os Estados Unidos, por exemplo, esperar um mês para esse resultado voltar e, às vezes, voltar inconclusivo, e a gente não tem contato com esse centro que a gente está enviando no exterior. Quando a gente tem uma plataforma que traz essa praticidade, a gente consegue implementar nos laboratórios aqui no Brasil, a gente consegue conversar, a gente consegue gerar um diálogo entre o oncologista ou o médico que está solicitando o laudo com a equipe do laboratório. Isso faz toda a diferença. Eu consigo ligar para o médico, perguntar sobre o caso, a gente consegue discutir sobre opções de onde biopsiar, qual é a melhor forma para descalcificar aquele material, qual a melhor forma para conservar o material. A gente consegue discutir tantas questões como formol, parafina, a logística para trazer esse material. Tudo isso fica bem mais fácil quando a gente tem esse teste dentro dos nossos laboratórios aqui no Brasil. E aí, no final de tudo isso, quem ganha é o paciente, porque recebe o seu resultado mais rápido e um resultado com mais confiança. Então, aqui, novamente, mostrando esse fluxo de trabalho no sistema GeneXus. A gente tem a desparafinização e a lise da amostra. Depois a gente vai ter a etapa de purificação do DNA e do RNA. A gente depois entra no sistema GeneXus, onde a gente vai fazer toda a nossa biblioteca. E isso, mais ou menos em 24 horas, a gente finaliza todo esse processo e chega para o patologista fazer análise. Então, realmente, é uma ferramenta que vem de encontro a todas aquelas dificuldades que a gente viu, que a gente enfrenta ainda hoje com o NGS e a implantação nos laboratórios aqui do Brasil. Com isso, o que a gente consegue garantir? A gente garante aquilo que a gente mais quer, a democratização do NGS. A gente quer que o NGS chegue para todos os pacientes. Se o NGS for caro, for difícil acesso, o médico não consegue solicitar, o paciente não consegue pagar, os laboratórios não conseguem nem implementar, a gente não consegue democratizar isso. E é quando a gente democratiza o NGS que a gente melhora a medicina de precisão, que a gente traz a terapia certa para o paciente certo na hora certa. Então, o que a gente quer é melhorar o acesso à medicina personalizada e por isso a gente precisa de testes que tragam um resultado mais rápido, a um menor custo e uma melhor acessibilidade. Obrigada!